Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na história do Brasil e desvendar alguns segredos sobre a nossa independência, que, olha, talvez você nunca tenha ouvido na escola. A gente aprende que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, montado em um belo cavalo, às margens do riacho Ipiranga, gritou independência ou morte. Mas, e se eu te disser que a história real tem umas reviravoltas bem curiosas, incluindo dor de barriga, uma princesa decidida e até uma indenização milionária? Ficou curioso? Então vem comigo, que eu vou te contar 10 fatos surpreendentes sobre a independência do Brasil. Primeira curiosidade: o pontapé inicial para a independência não foi em São Paulo, mas sim no Rio de Janeiro. Meses antes do famoso grito, em 9 de janeiro de 1822, rolou o Dia do Fico. A coroa portuguesa estava pressionando Dom Pedro para voltar para Portugal, mas ele, contrariando as ordens, declarou no Paço Imperial: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse ato de rebeldia foi fundamental e mostrou que as coisas por aqui estavam mudando de verdade. Foi o primeiro grande passo para a separação que viria a acontecer meses depois. E vamos para a segunda, que essa é bombástica. Quem assinou a nossa independência, na prática, foi uma mulher. Isso mesmo. Enquanto Dom Pedro estava viajando, sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, assumiu como princesa regente. No dia 2 de setembro de 1822, no Rio de Janeiro, ela presidiu uma reunião com o Conselho de Estado e, com o apoio dos ministros, assinou o decreto que separava o Brasil de Portugal. Ou seja, oficialmente, o Brasil se tornou independente no dia 2 de setembro, e não no dia 7. A notícia, em forma de carta, só chegou para Dom Pedro 5 dias depois, quando ele estava voltando de Santos para São Paulo. Leopoldina foi a verdadeira protagonista desse momento decisivo. Agora, prepare-se para a terceira curiosidade, que é no mínimo inusitada. Quando Dom Pedro recebeu as cartas de Leopoldina e do Conselho, ele estava com uma baita dor de barriga. Historiadores como Laurentino Gomes, no livro 1822, contam que ele estava com um problema intestinal, possivelmente por ter bebido água contaminada ou comido algo que não caiu bem. A comitiva precisou fazer várias paradas não programadas às margens do Ipiranga para que o príncipe pudesse, digamos, se aliviar no matagal. Então, aquela cena heróica que imaginamos pode ter sido interrompida por alguns probleminhas bem humanos. Curiosidade número 4. Será que a frase foi só independência ou morte? Há registros que indicam que o grito foi um pouco mais longo, algo como: "Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores verde e amarelo, em substituição às das cortes." Mas pasmem, alguns historiadores, baseados no depoimento do padre Belchior que o Stavaló, afirmam que a frase famosa talvez nem tenha sido dita. O relato do padre diz que Dom Pedro teria falado: "Nada mais quero com o governo português, e proclamo o Brasil para sempre." Separado de Portugal, a versão mais curta e impactante provavelmente foi criada depois, para virar um símbolo nacional. Quinta curiosidade: sabe aquele quadro famoso do Pedro Américo, Independência ou Morte? Ele é uma baita idealização, uma obra de arte incrível, mas pouco fiel à realidade. Primeiro, a comitiva não estava em cavalos imponentes, mas sim em mulas, que eram mais adequadas para longas viagens. Segundo, ninguém usava trajes de gala, eram roupas simples e confortáveis de viagem. E terceiro, não havia uma multidão de soldados, mas sim cerca de 14 pessoas acompanhando o príncipe. A pintura foi feita mais de 60 anos depois, para criar uma imagem heróica e grandiosa do momento, o que é super normal na construção dos mitos de uma nação. Sexta curiosidade: o famoso grito no Ipiranga não virou notícia nacional da noite para o dia. A proclamação da independência teve pouquíssima repercussão imediata. A frase, "independência ou morte", só se tornou realmente popular, e um símbolo cívico, por volta de 1826, 4 anos depois do ocorrido. Levou um tempo para que a história se espalhasse e fosse incorporada ao imaginário popular como o grande marco da nossa nação. A comunicação naquela época era bem diferente, né? Agora a sétima curiosidade, que envolve dinheiro, muito dinheiro. Para que Portugal reconhecesse oficialmente o Brasil como um país independente, não bastou o grito. O Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Era uma quantia absurda para a época. Depois que a grana foi paga, em agosto de 1825, a coroa portuguesa finalmente assinou o Tratado de Paz e Aliança, e aí sim, para eles, estava tudo certo. A nossa liberdade custou caro, literalmente.
Oitava curiosidade. Dom Pedro gritou em setembro, mas só virou imperador de fato meses depois. A cerimônia de coroação e sagração de Dom Pedro I como imperador do Brasil aconteceu apenas em 1º de dezembro de 1822, na Capela Real, no Rio de Janeiro. Foi um evento super pomposo, com a criação de uma coroa e um cetro especialmente para a ocasião, consolidando o início do Império Brasileiro. Curiosamente, anos mais tarde seu filho, Dom Pedro II, seria coroado no mesmo local. Vamos para a nona, que reescreve o que muita gente aprendeu. Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Se você pensou Estados Unidos, penso errado. Por muito tempo, acreditou-se que foram os Estados Unidos da América, em 1824. Mas pesquisas mais recentes de diplomatas mostram que, na verdade, a Argentina foi a primeira. Nossos vizinhos reconheceram a independência brasileira já em 1823. Gracias, hermanos. E para fechar com chave de ouro, a 10ª curiosidade. Dom Pedro I não era só príncipe e imperador. Ele também tinha um lado compositor. Você já ouviu aquele trecho? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Pois é, essa é a letra do hino da independência do Brasil, e a melodia foi composta pelo próprio Dom Pedro I, baseada em um poema de Evaristo da Veiga. Ele compôs o hino logo após a proclamação, ou seja, ele não só declarou a independência, como também compôs parte da trilha sonora desse momento histórico. E aí, gostaram de conhecer essas curiosidades? A história do nosso país é cheia de detalhes fascinantes que vão muito além dos livros didáticos. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido algo novo hoje. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os próximos. E me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Muito obrigado por assistir, e até a próxima.